Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês a respeito da união entre luz e trevas. Eu quero falar com vocês a respeito desta verdade que cada dia é mais praticada nesses últimos tempos. Nós temos visto, irmãos, que as pessoas estão cada dia mais buscando imitar o mundo, associar-se com o mundo, dar-se para o mundo. Nós vemos que as pessoas estão perdendo de vista aquela unidade que deveriam ter com o Senhor, e isso pela inobservância dos princípios bíblicos. As pessoas já não leem a palavra de Deus, as pessoas já não praticam a palavra de Deus, as pessoas erram porque não conhecem a verdade. Erram porque não conhecem a verdade, e quando leem a palavra de Deus, torcem o texto, porque o texto tem que adequar a sua vida. O texto bíblico é preciso que ele se adeque à vida do leitor. Mas não é assim, irmãos. Nós somos pessoas escolhidas por Deus, chamadas pelo Senhor para vivermos em santidade, vivermos uma vida separada desse mundo, vivenciando uma verdade que não é a verdade deste mundo. Nós precisamos entender esta realidade e cada dia mais praticar esta verdade em nosso dia a dia, porque se assim não for, nós teremos uma vida pobre, uma vida sem motivação real, e a motivação, claro, é Cristo Jesus. Mas se eu não estou vivendo na mesma direção da ordem dada por Cristo, certamente a minha vida não terá o mover do Espírito Santo do Senhor, e a vida torna-se um tanto sem sentido e aberta a toda sorte de doutrinas, a toda sorte de filosofias, e algumas dessas filosofias se aparentam, se assemelham ao cristianismo. E nesses últimos tempos, tempos apocalípticos, tempos nos quais vemos os últimos acontecimentos se realizarem diante dos nossos olhos. São dias nos quais contemplamos o Apocalipse se cumprir. São dias do fim, e nos dias do fim nós vemos que o maligno tem se levantado com toda sorte de engano, irmãos, com toda sorte de engano, e tem conseguido enganar a muitos, e tem enganado a muitos. Meu Senhor, como Satanás tem conseguido êxito, não é verdade? Como Satanás tem conseguido vitórias. As pessoas estão perdendo de vista os princípios do Senhor e colocando em prática algo que é dado pelas trevas. Algo que é dado pelas trevas. As suas vidas estão sendo alimentadas pelas trevas. Os sacerdotes que deveriam direcionar o povo, levar o povo ao entendimento, hoje, com diversas motivações, os sacerdotes já não cobram a santidade, que as pessoas vivam isentas do pecado. Já não cobram mais isso, irmãos. E hoje muitos sacerdotes são levados, são direcionados, são motivados por diversos interesses. E para que alguns desses interesses não se percam, é bom que não se fale de pecado, é bom que não se pregue um evangelho genuíno, um evangelho claro, um evangelho bíblico. E nessa onda do tudo pode, e nessa onda que tudo é aceitável, que Deus é amor e Deus aceita tudo, desde que tudo seja feito com amor, nós temos visto, irmãos, as pessoas perderem a salvação, afastarem-se de Deus e andar por caminhos tortuosos que levam as pessoas ao inferno, que levam as pessoas à perdição eterna. Mas nós, como pregadores da palavra, nós, como sacerdotes que somos, não podemos nos calar diante dessa realidade, irmãos. Nós não podemos nos calar diante dessa realidade. É preciso que sejamos pessoas que estejam prontas a falar do pecado, pronta a falar do erro, sem medo das consequências, sem se importar com as consequências, porque o que pesa sobre os nossos ombros como sacerdotes que somos é ministrar a palavra de Deus, a palavra imutável do nosso Senhor, a palavra que foi uma verdade há 2000 anos atrás, continua uma verdade nos dias contemporâneos e será assim nos dias futuros. A palavra de Deus, ela é imutável, a palavra do Senhor é uma verdade que não caduca, é uma verdade também que não se moderniza, é uma verdade eterna. Irmãos, tudo que é pecado,
Tudo que de uma forma ou outra associa o homem às trevas, é preciso que seja eliminado da vida. É preciso que seja retirado da vida. A palavra de Deus ela é muito clara com relação à condenação ao pecado. Lemos, por exemplo, Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Nos diz a palavra do Senhor: os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Eis aqui uma das missões do sacerdote. O sacerdote precisa doutrinar o povo. O sacerdote é ordenado por Deus a doutrinar o povo no caminho de salvação, no caminho correto, no caminho que os leva a ter comunhão com Deus. Essa é uma das missões do sacerdócio. É preciso que cada um que seja pastor, seja líder de uma igreja, que tenha zelo pela palavra de Deus, que tenha zelo pela palavra do Senhor, que viva segundo os princípios do Eterno e ensine a sua igreja, ensine às ovelhas a diferença entre o que é santo, entre o que é puro e entre aquilo que não é puro e entre aquilo que não é santo. Essa diferença precisa ser ensinada, irmãos. Isso é uma doutrina básica, extremamente básica na vida do cristão. É vivermos sim o lado bom das coisas, vivermos sim aquilo que Deus quer, vivermos de uma forma que o Senhor receba a honra e a glória. Somente o Senhor pode receber a honra e a glória, somente Deus deverá receber a honra e a glória, meu irmão. Todos os nossos atos, todos os atos praticados, eles precisam visar honrar o Senhor e glorificá-lo. Amém? É necessário que seja assim. Se porventura os nossos atos ferem princípios bíblicos, há alguma coisa errada na nossa existência. Não estamos observando a vontade de Deus, estamos andando por caminhos errados. E o sacerdote, irmãos, de certa forma é culpado por isso. Esta é uma das responsabilidades do sacerdócio. Ele precisa falar o que é certo e o que é errado. Ensinar a respeito do pecado, se as pessoas querem ou não observar, é outro detalhe, mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. É preciso que eu fale, é preciso que você fale, é preciso que você também, que não seja sacerdote, mas que seja um testemunho da verdade do Senhor, e que você se achegue àqueles que estão vivendo no pecado, vivendo uma realidade longe do Senhor, e que você ministre também a estes corações, levando-os a entender que precisamos viver o que é santo, o que é puro. As coisas não santas, não puras, não faz parte da nossa vida, do nosso viver. Também esse peso está sobre as costas daqueles que são servos do Senhor, porém que não são líderes. É teu dever também ministrar. É teu dever também ensinar aqueles que estão próximos a você. Se você conhece o irmão que vive no pecado, se você conhece o irmão que faz aquilo que é errado, e se você tem consciência que aquilo é errado, você precisa chamar este irmão com todo amor, com todo zelo e orientá-lo. Falar a respeito do pecado, falar a respeito da necessidade de viver segundo os princípios de Deus. Quando nós olhamos a palavra, vamos descobrir que o Senhor nos chamou para uma vida separada nesse mundo. Uma vida separada. O Senhor chamou-nos para a santidade. O Senhor diz que devíamos ser santos como Ele é santo. Mas à frente vemos Paulo falando que devemos também imitá-lo. É preciso então, irmãos, que esta realidade de Cristo torne-se uma verdade na minha vida, na vida de cada um de vocês que me ouve. É preciso que a palavra do Senhor encontre lugar dentro do coração. Quando nós oferecemos espaço para a palavra de Deus, quando a palavra de Deus adentra o nosso coração, nós seremos direcionados por Ele e vamos viver segundo os seus princípios e, consequentemente, estaremos em unidade com Deus, em unidade com Deus. Irmãos, não há meio termo. Não existe meio termo, não existe meio termo. Saiu uma notícia no site G+, a respeito de um ator lá no Rio de Janeiro, não vou citar o nome dessa pessoa,
E ele foi convidado por uma escola de samba, a Escola Portela, para participar de uma das alas. A ele foi oferecido um personagem, o chamado Zé Pelintra. Zé Pelintra é uma entidade da Umbanda, é um orixá da Umbanda. E este ator que se diz evangélico, ele faz a seguinte declaração. Ouça a declaração dele. Sou evangélico, frequento minha igreja, tenho minha fé, mas não vou confundir as coisas. Li as pesquisas feitas sobre o tema. Quero fazer um trabalho de composição de personagem. Para mim é um desafio artístico como outro qualquer. Então esta foi a afirmação deste homem, irmãos. Ele se declara evangélico de forma clara, diz que frequenta uma igreja, porém a ele foi oferecida a participação na Escola Portela para ali desenvolver um trabalho, para ali desenvolver um personagem chamado Zé Pelintra. Todos nós sabemos que Zé Pelintra é um dos demônios que são cultuados nas religiões afro. Esse homem, mesmo dizendo evangélico, frequentador de uma igreja, que tem a sua fé, mesmo assim ele aceitou, amados. Ele aceitou viver este personagem. E qual foi a justificativa? Para ele é um desafio artístico como outro qualquer. Para ele é um desafio. Ele entende que não tem nada a ver. Ele entende que não é errado. Ele entende que ele pode ali personificar um demônio. Ele pode ali representar um demônio numa ala da escola de samba com total naturalidade. Amados, esta é a visão equivocada dos últimos tempos. Esta é a visão que Satanás tem plantado na mente de muitas pessoas. Esta é a visão que Satanás tem colocado na mente de muitos que estão aí hoje dentro das igrejas. As pessoas acham que não tem nada a ver. Essa notícia que eu dei para vocês, eu li no site Gospel Mais, publicado por Tiago Chagas em 24 de janeiro de 2013. Site Gospel Mais. Vocês podem conferir posteriormente. Então nós temos visto, amados, que as pessoas estão vivendo isto. Uma vida de ilusão religiosa. As pessoas se dizem crentes, se dizem evangélicas, as pessoas se afirmam crentes, se afirmam evangélicos, no entanto é apenas superficial. Já não há uma essência de Cristo, já não há uma essência que os envolve. O Espírito Santo de Deus já não toca nesses corações. O Espírito Santo de Deus já não toca nesses corações. O coração está endurecido, o coração já está petrificado, o coração já não ouve mais o Espírito de Deus e tudo passou para o campo da normalidade. Tudo é normal. Tudo é aceitável, desde que você faça em nome da profissão, desde que você faça em nome de alguma coisa que até parece que vai dar fundamentação para você pecar. Irmãos, não é assim que o Senhor nos ensinou, não é desta forma. Ezequiel capítulo 44, versículo 23, os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, entre o que é puro e o que é impuro. Como fica esse homem, amados? Esse ator? E o pastor desse ator? E esse pastor, esse sacerdote? Por que esse sacerdote não chama a atenção da sua ovelha? Não ensina o caminho correto? Talvez ele esteja preocupado em não perder a sua ovelha famosa. Talvez a preocupação dele seja, se eu chamar a atenção desse ator, vou citar o prenome dele, se eu chamar a atenção do Vinícius, ele pode sair da minha igreja. É melhor aceitar dessa forma. Afinal, Deus é amor. Amados, Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus honra a sua palavra. Deus não quer meios. Deus quer inteiros. Ou seja, Deus não quer a metade, mas Deus quer o homem por completo. Se você é servo de Deus, você precisa adequar a sua vida numa totalidade para Deus. Você não pode viver apenas metade, apenas da forma que você acha que deve ser, mas você precisa adequar a tua vida àquilo que a palavra de Deus nos diz que é.
nos afirma como regra para a nossa existência. Nós precisamos observar, irmãos. E nós temos visto que nessa onda que tudo pode, as pessoas estão cada dia mais se dando ao mundo, entregando-se ao mundo. A mundanização está cada dia mais intensa na vida dos crentes. As pessoas estão de mãos dadas com o mundo. Elas estão de mãos dadas com a obra da carne e acham que está tudo muito bem. Mas o Senhor, meu amado, já rejeitou estes. A Bíblia nos diz de forma clara que o Senhor vomita os mornos. O Senhor não aceita os mornos. Para Deus só vale uma qualidade de servo, os quentes. Você precisa ser quente, precisa ferver na presença do Senhor. Você precisa ferver, o teu coração precisa arder de amor por Deus. E quando o teu coração arde de amor pelo Senhor, não há nada nessa vida que te segure, não há nada nessa vida que te prenda, porque você vai preferir morar numa casa simplesinha a morar numa mansão e servir a Satanás. Com certeza você vai preferir, você vai optar morar numa casa simples, mas ter comunhão perfeita com Deus, viver o Senhor na tua existência, viver o Senhor na sua vida. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você, queridos. Vivemos dias de engano, profundo engano. Satanás lança a mão do engano como nunca lançou antes. Satanás hoje ele tem como objetivo principal misturar tudo, irmãos. Misturar tudo. Hoje vemos uma mistura total. Tudo é jogado dentro de uma batedeira e é misturado, e as pessoas que não leem a palavra do Senhor, que não possuem o Espírito Santo de Deus nos seus corações, que não santificam as suas vidas, não conseguem ter discernimento. Se você pudesse voltar no tempo 30 anos, década de 80 aproximadamente, as coisas eram muito marcadas, irmãos. Crente não podia beber, crente não podia transar, crente não podia fumar, crente não podia falar palavrão. Era bem simples e bem marcado. Bem marcado. Mas quando nós chegamos nos dias atuais, aí você descobre que já não há mais uma separação, porque há uma unificação de pensamento. E hoje, irmãos, só mesmo com o discernimento do Espírito, com a direção do Espírito para você se manter de pé. Mas essa direção do Espírito, pastor, essa direção do Espírito, sacerdote, ela só acontece quando o povo é ensinado a ler e a meditar na palavra de Deus. E se você não ensina teu povo a ler a palavra, e se você não ensina teu povo a meditar na palavra, eles serão fracos e facilmente serão enganados pelo diabo. Outro texto extremamente marcante na vida do servo de Deus está em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Nos diz a palavra do Senhor: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14, 15 e 16. Amados, veja como é clara a palavra de Deus. Veja como é clara a palavra de Deus. Como ler um texto desse e encontrar justificativas para o pecado? Como eu posso ler esta palavra de Paulo e encontrar justificativa para comungar com as trevas, para fazer as coisas das trevas, para me envolver com as trevas, para tomar parte naquilo que eu sei que é do diabo, para tomar parte naquilo que eu sei que não vai edificar a minha vida, que não vai edificar o meu ser? No entanto, trará prejuízos intensos, profundos à minha alma. Como posso eu abraçar estas causas? Como posso eu participar do mundo das trevas? Como posso eu comungar com o carnaval, por exemplo?
O ator que nós citamos, o senhor Vinícius, ele afirma: sou evangélico, frequento minha igreja, tenho minha fé, mas não vou confundir as coisas. Quero fazer um trabalho de composição de personagem. Para mim é um desafio artístico como qualquer outro. Que engano, não é, irmãos? Que engano! Como este homem está enganado! Como este homem está enganado! E estará participando do Carnaval de 2013 na Escola de Samba Portela. Ali ele vai personificar o demônio chamado Zé Pelintra. Zé Pelintra. E ele ainda acha que está tudo bem, tudo legal, sem problemas. Irmãos, literalmente esse homem estará de mãos dadas com o demônio. Estará vivenciando um demônio. Vivenciando um personagem que é um demônio, um orixá. Mas ele acha que não tem nada a ver. É apenas um trabalho. Eis aí o grande engano de Satanás na vida de muitos. E como a este homem, Satanás tem enganado a multidões. Há uma grande multidão em nosso Brasil enganada pelo inimigo, com ações que desagradam de forma direta ao Senhor, mas se acham no direito de fazer, porque se justificam. É a minha vida profissional, é a minha forma de ser, porque não tem nada a ver, e vai por aí. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso parâmetro de vida. Você quer a vitória? Adeque a tua vida à vontade do Senhor. Você quer vencer? Conheça a palavra de Deus, saiba o que Deus quer para você, saiba o que Deus quer para a tua existência, viva aquilo que Deus quer na tua vida, não venha perder Deus de vista, mas coloque o Senhor no centro da tua existência. E aqueles que colocam Deus no centro da sua existência, estes não vivem de mão dadas com as trevas. Estes não possuem união com as trevas. Estes não são amigos das trevas. Estes vivem separados, separados deste mundo, separados das práticas pecaminosas, porque o interesse dessas pessoas primeiro é agradar aquele que derramou o santo sangue na cruz, Cristo Jesus. Foi um preço extremamente alto que Cristo Jesus pagou para que nós pudéssemos ter acesso aos céus. E eu não posso de forma alguma, irmãos, apenas querendo curtir esse mundo, satisfazer a minha carne, alimentar minhas vaidades, abandonar aquilo que a palavra de Deus afirma de forma tão clara, para colocar uma filosofia, um entendimento, ou deixar-me de forma literal enganar por Satanás. Você que me ouve, amado, você que me ouve, minha irmã, por favor, analise a tua vida. Veja se você está vivendo segundo aquilo que Deus quer. Mas Elias Oliveira, se eu for viver desta forma, a vida não tem graça. A vida não tem graça para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Porque aqueles que conhecem a Cristo Jesus, estes possuem dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que enche o homem de gozo, enche o homem de alegria, de prazer, enche o homem de esperança e faz com que o homem viva feliz sobre a face da terra, mesmo em meio a tantas dificuldades. Não é abraçar o mundo que vai nos trazer a felicidade. Não é abraçar o mundo, não é a fama, não é o dinheiro, não são as mulheres e ou os homens, não são os bens. Não, irmãos, não são estas coisas, mas o que encherá o nosso coração de alegria, de prazer, de satisfação, é viver Deus, é viver a vontade do Senhor, é estarmos em sintonia com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, observando a sua palavra no nosso dia a dia. Quer você a felicidade na tua vida? Observe a vontade do Senhor. Não entre nessa onda moderna que tudo pode, afinal de contas, sei lá qual a justificativa, mas não entre nesta onda, não entre nisso, isso é coisa do cão, isso é coisa do diabo, isso é engano. E lembre-se, irmãos, Satanás não é bobinho, Muitos estão achando que Satanás é um pobre coitado, A palavra fala de forma clara
que, se possível, ele enganaria os próprios eleitos. Ou seja, Satanás tem poder, irmãos. Ele tem poder de convencimento e ele convence as pessoas que o certo é errado e que o errado, este sim, é o certo. Assim ele fez com Adão e Eva, ainda lá nos dias eternos, lá no princípio, lá na Gênese. E continua ainda fazendo em nossos dias e nesses últimos tempos com muita intensidade, com extrema intensidade, porque o grande objetivo de Satanás é levar o homem ao engano e, através do engano, afastá-lo de Deus. E esse afastamento, consequentemente, gera pecado e o pecado, a condenação eterna. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Você faz parte do grupo do nada a ver? O que é que tem? Nada a ver, Elias Oliveira. O que é que tem, Elias Oliveira? Ah, Elias Oliveira, você também complica. Tudo para você é errado, tudo para você é errado. Mas a Bíblia já nos afirma de forma clara que este mundo está nas mãos de Satanás. Está nas mãos de Satanás. E aquilo que eu posso ver de forma clara, de forma tão clara, que não é de Deus, eu não posso participar. Eu vejo que o carnaval não é de Deus, é uma festa à carne, a um Deus pagão. Como posso eu, como servo de Deus, participar desta festa? Não há como participar, não há como participar. Entende? Você precisa entender isto, você precisa compreender esta realidade. E aquilo que você não consegue ver de forma tão clara quanto o carnaval, ver que é errado quanto o carnaval, você precisa buscar de Deus o discernimento, a orientação, a direção, para que as tuas atitudes venham para honrar e para glorificar o nome santo de Deus, para que as tuas atitudes sejam unicamente para honrar e glorificar o nome santo de Deus, porque este é o nosso objetivo de vida. Estamos na terra para honrar e glorificar o nome santo de Deus. E eu só posso fazer isso quando a minha vida está em perfeita santidade, em comunhão com Deus, quando eu observo os princípios da palavra, quando eu vivo a palavra, quando eu me deixo envolver pelo Espírito Santo de Deus, quando eu sou de fato um servo do Senhor, não apenas um crente nominal. Crente, até Satanás é, assim nos diz a palavra. A Bíblia nos afirma que Satanás crê em Deus mais do que qualquer ser humano. No entanto, irmãos, não vive a palavra do Senhor. E assim vemos também na igreja um tanto de crente nominal, mas que não vivem a palavra de Deus. Estes não herdarão o reino dos céus e estão debaixo da mão do Senhor, da mão de justiça de Deus. E a justiça do Senhor, lembre-se disso, a justiça do Senhor não pode tornar-se em injustiça para justificar a tua vida. Se você vive no pecado, você vai receber as consequências das tuas ações conforme está descrito na palavra de Deus. O Senhor não vai mudar para te ajudar, para dar um jeitinho para você, mas você que precisa colocar-se dentro da visão de Deus, dentro da vontade do Senhor, viver a vontade do Senhor. Amém? E quando você vive a vontade de Deus, quando você pratica a vontade do Eterno, aí sim você terá experiências profundas com o Senhor, profundas com Deus. Estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Estamos aqui passando. A Bíblia diz que somos forasteiros, só de passagem pela terra. Nascemos na terra, viemos à existência. Aqui conhecemos a Deus. E daqui seremos levados para a glória eterna, para o paraíso, para a morada eterna, onde sim viveremos de fato uma vida. Não se deixe enganar por Satanás, povo do Senhor. Não se deixe enganar. Você que é líder, você que é sacerdote, você que é pastor, em nome de Jesus, chama a tua atenção. Não seja concordante com o pecado. Não compactue com o pecado. Seja qual for ele. Não aceite o pecado. Fale do pecado. Fale contra o pecado. Pregue a santidade, leve as pessoas à santidade. Se te abandonarem, você fez a sua parte. E é isso que Deus manda. Amém? Você precisa agradar ao Senhor e não ao homem. Pastores, agradem a Deus.
Pregue a palavra verdadeira do Senhor. Pregue a palavra verdadeira de Deus, para que nos dias eternos tu não sejas cobrado e encontrado em falta. Ouça a recomendação do Senhor para a tua vida. Ouça. Essa palavra também serve para você que não é pastor, mas que serve o Senhor. Viva em santidade, porque é a única forma que nos possibilita ver, vivenciar, ter Deus dentro do nosso ser, ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, sermos cheios do Espírito Santo só em santidade. Não abrace o mundo, irmãos. Não abrace o mundo. O mundo nada tem para oferecer a não ser a morte. E lembre-se, Ezequiel 44, versículo 23. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Ouça essa recomendação do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14 até o 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Você quer ser povo de Deus? Ouça a palavra. Ouça a palavra. Observe o mandamento do Senhor. Viva a palavra. Busque Deus. Pague o preço para ser do Senhor. Entregue a tua vida para Cristo. Entregue a tua vida para Cristo. Imite a Cristo e não se deixe enganar por Satanás. Amém? Esteja atento. Busque de Deus o discernimento. Busque de Deus a direção e certamente você receberá a direção para viver em perfeita harmonia com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo use esta palavra para despertá-lo, para abrir os teus olhos, para que você não se deixe envolver pelo engano, para que você não se deixe levar pelo engano, mas que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração, toque na tua vida, te chame a atenção e que você seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus, viva Deus na tua vida e certamente será feliz sobre a face da terra. Amém? Que Deus o abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe totalmente a tua existência. Amém. Essa é a Missão Cristã Vivos. Acesse nosso site, ouça a nossa palavra, vivos.com.br. Um abraço especial do teu irmão, o pastor Elias de Oliveira.